Olá, olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Supercast de hoje, que é conosco. Eu me chamo Fernanda. E eu sou o Douglas. Nós temos um quadro no programa Superação, que é o Financeiramente Falando. Conta pra gente, Douglas, quem é o nosso convidado de hoje? Hoje nós estamos com nada mais, nada menos que o senhor Paulo Costa, aqui no nosso podcast, Supercast. E seu Paulo vai conversar um pouco com a gente, né, seu Paulo? Seu Paulo teve uma transição de carreira maravilhosa, passou por vários setores, tem muita experiência para compartilhar com a gente. É uma gratidão imensa, né? A gente poder estar falando com ele hoje. E dentre grandes feitos do seu Paulo, temos aí a questão do banco Banestes, né? Que seu Paulo ajudou na recuperação do banco. Então, algo muito importante, dentre outras obras, várias obras maravilhosas. Participamos recentemente do lançamento do livro, Dinheirofobia, maravilhoso livro. E aí hoje vamos conversar. Viciante, tá, gente? Viciante, maravilhoso. E hoje nós vamos conversar com ele, certo? Tudo bem, seu Paulo? Boa noite, como é que você tá? Tudo ótimo. Eu sou Paulo Costa, mentor financeiro, autor do livro Dinheirofobia e do Transformando Dificuldades em Oportunidades e Lucro. Maravilha. E também o criador do método MIMP. Muito bacana, seu Paulo, muito bacana. Antes da gente aprofundar em cima diretamente das obras né, que o senhor trabalha, que o senhor fez, maravilhosas, queria que o senhor contasse um pouco para a gente como que foi essa transição. O senhor passou pela área contábil, pela área de análise de sistemas, depois o senhor passou pela engenharia, e aí hoje trabalha diretamente com a área financeira, a área emocional da área financeira, né, que é o principal gatilho. Conta pra gente, como é que foi essa transição? A transição foi o seguinte: eu com 15 anos de idade, com 10 irmãos mais novos do que eu, meu pai adoeceu, minha mãe falou que eu tinha que parar de estudar para trabalhar, para botar comida na mesa. Eita. E aí aconteceu o seguinte, ela falou, você vai parar de estudar? Eu adorei, porque eu detestava estudar. Eu acho que pouca gente vai falar que adora estudar, né? E eu fiquei sem estudar até os 20 e poucos anos trabalhando e ajudando a minha mãe. Quando eu resolvi estudar, eu resolvi fazer contabilidade porque era um curso mais rápido e eu já saía com um diploma. Uhum. Com esse diploma eu passei num concurso da Caixa Econômica. Eu sou muito ligado em oportunidade. Você já viu que até o título de um dos livros tem oportunidade. Eu ouvi alguém dizendo na Caixa que a IBM ia montar um centro de processamento de dados. Eu fui na IBM e falei, como é que mexe com isso? Outra oportunidade, né? Na década de 70. Aí aprendi umas linguagens que hoje não usa mais. Assembly, RPG, COBOL, Fortran. Quando ficou pronto o Centro de Processamento de Dados da Caixa, eu já fui logo para analista de sistema, chefe do Centro de Processamento de Dados, né? Depois eu detestei aquilo ali, porque era um serviço frio nos dois sentidos. O computador tinha que ficar a 16 graus. Nossa, Deus. E era frio no sentido de que eu brigava com ele e ele não respondia, sabe? Ele não fazia o que eu queria. Aí eu resolvi fazer engenharia. Engenharia, eu comecei em terraplanagem, construção civil. Mas como que o senhor saiu dessa área e qual a ideia, qual foi o start que o senhor teve? Agora eu vou para engenharia. O que aconteceu nesse meio termo aí? Porque eu tinha um amigo, engenheiro da Mendes Júnior. Ah, sim. E o cara andava num carro bom, o cara ganhava muito, né? E engenheiro mexe com gente, não mexe com máquina, assim, com computador, não é um serviço frio. Era uma coisa que cada dia é uma novidade. Entendi, né? Claro. Então eu falei, eu vou para engenharia. E achei que, formado engenheiro, essas empresas iam pedir, pelo amor de Deus, para mim trabalhar com eles, né? Eu fiz meu currículo, fui na Mendes Júnior, na OAS, na Odebrecht, na Andrade Gutierrez, e não tinha trainee estagiário, só contratava engenheiro com experiência. Uhum. Ou seja, não arrumei emprego, fiquei desempregado, já estava casado. Eita. E eu tinha pedido demissão da Caixa, né? Porque eu não queria mais aquilo. Né? A gente é novo, faz umas coisas. O senhor assim, era né? concursado na Caixa? Concursado. O senhor é muito desafiador, né? Vou falar. Porque concursado você tem o status de garantia, né? Dentro. Nunca gostei disso. Né? Nunca procurei segurança, estabilidade. Hoje, né? Eu sou um cara aventureiro, né? Você vê o seguinte, outro dia eu estava fazendo uma palestra na Feira da Madeira, cheio de gente assistindo lá a Olimpíada da Madeira. De repente o locutor falou assim:
Tem muito palestrante nessa feira aqui. Tem algum palestrante que topa o desafio de serrar uma tora de madeira? Eu falei, eu. Aí na hora que eu subi lá, ele viu meus cabelos brancos, ele falou, não precisa só serrar tudo, não. Só começa que depois a gente monta. Eu falei, sabe de nada, inocente. Serramos o tronco inteiro e ainda levei para casa o pedaço, né? Pra confirmar. Que bacana. E 15 minutos depois eu tinha uma palestra de finanças para fazer, né? Mas foi bom, porque no final do que eu serrei tudo, ele veio me entrevistar. E aí, como foi a experiência? Eu falei, não, foi legal e tal. Olha, pessoal, vai ter uma palestra ali agora no auditório. Vai todo mundo para lá porque vão falar de dinheiro. Eita, que maravilha. Oportunidade, então, né? Oportunidade. O senhor criou a oportunidade, então. Isso, eu fico atento a tudo. É só ler o livro dele. E como que ficou a família? Porque a gente imagina assim, largar a estabilidade de um trabalho, no caso do senhor principalmente, largar a oportunidade de um emprego concursado. Naquela época, o Banco da Caixa, hoje já se tem essa mística, né, de ser concursado, da segurança, da estabilidade. Eu imagino alguns anos atrás. Então, como que foi para a família? O senhor já era casado na época? Já era casado. Esposa, como que foi Já. o pessoal dentro de casa? Abandonar, né? Abandonar. A segurança, a estabilidade que o... Eles queriam me internar no hospício. Esse cara tá doido. E o pessoal da Caixa não entendeu nada, porque tinha 1 milhão de gente fazendo concurso para entrar e eu com um salário alto querendo saindo, sair. né? Mas eu nunca fui um cara acomodado, assim, de esperar o fim do mês para receber o salário. Dali, eu fui para engenharia, né? Trabalhei um pouco em terraplanagem, depois construção civil, aí fiz o concurso da ferrovia. Entendi. Me especializei. Ali eu me encontrei. Eu achei que ferrovia foi um negócio legal. Porque não tinha recurso nenhum. Você tinha que amarrar com arame, colar com cuspe, sabe? Você tinha que criar. Era coisa, criação né? mesmo. E, inclusive, o meu chefe uma vez falou, mas o Paulo, ele cria cada oportunidade do nada. Ele tira leite de pedra, água no deserto e tal. Né? Maravilha, que maravilha. Então, eu fui um abençoado lá na ferrovia e comecei, eu tinha passado minhas dificuldades financeiras, eu comecei a identificar alguns empregados, porque eu administrava 200 e tantos quilômetros de ferrovia e 220 empregados. E os empregados, assim... Responsabilidade imensa, né? Os empregados, eu percebia que alguns não estavam lidando muito bem com o dinheiro. Então eu fui ajudando, fazendo palestra para eles. Quando eu pude me aposentar em 94, eu rodei o filme da minha vida ali e vi que eu entrei na ferrovia como engenheiro, passei 20 anos lá, mas o que eu mais tinha feito naqueles 20 anos foi consultor financeiro. Eita, que maravilha. Quando eu saí, todos os empregados tinham casa própria e pessoal de bater picareta, pessoal de operacional, né? Todos tinham poupança, todos tinham reserva. Aí eu falei, encontrei meu propósito de vida, minha missão de vida. Né? A alegria daquela pessoa, assim, de sair de uma dívida, de ter um dinheiro para realizar os sonhos, né? Então aí eu fui me aprofundando, fui fazer o curso de consultor financeiro, depois coach financeiro, depois mentor financeiro, depois terapeuta financeiro. E aí eu fui... Nossa, teve vários Dinheirologista. Toda aquela versão minha de estudar lá no começo, ela estava represada e abriu depois com isso. Eu criei gosto de estudar sobre o dinheiro, sobre a nossa mente, como ela funciona em relação a dinheiro e tal. Então a transição foi por aí. Entendi, maravilha. E eu não sabia dessa parte da Caixa, de o senhor ter se abdicado do concurso, né? Ter saído do concurso, ser concursado, ter saído do emprego, é realmente impressionante. Né? Ele ficou realmente assustado, né? Pô, pedir demissão da Caixa Econômica com tantos anos, 7 anos de serviço lá. Não, tá concursado, tá garantido, alto, né? Tá garantido. E aí o senhor, não, vou sair. Não, a garantia tá aqui, não tá lá. Que maravilha, que maravilha. Adorei. Conta pra gente um pouquinho, seu Paulo, sobre os seus 2 livros, né, que são as suas obras, e o projeto MIMP. O primeiro livro que eu escrevi foi Transformando Dificuldades em Oportunidades e Lucro. Aqui eu conto toda a história da recuperação de um banco estadual que estava para ser fechado. Né? E interessante, nesse livro aqui não tem nenhuma página com planilha nem com número.
Só mentalidade, só trabalhei a mentalidade dos funcionários da Caixa, do banco, desculpa. E trabalhando a mentalidade, nós mudamos a cultura. Quando eu comecei esse trabalho no banco, a cultura do banco, o ambiente do banco era de escassez, de dificuldade, de dívida, de prejuízo, baixo astral. E depois de 9 meses, não por acaso 9 meses, né? Foi um renascimento. Depois de 9 meses, a gente viu que a cultura do banco era uma cultura de abundância, de prosperidade, de lucro e de motivação, de satisfação do pessoal. E a partir do 3º mês, o senhor já mostrou resultado e assustou o presidente do banco, que era um economista e duvidou da sua capacidade, né? É porque eu tinha vindo de um curso nos Estados Unidos, onde lá já se falava de mentalidade. E aqui no Brasil a gente ainda estava na racionalidade. Entendi. Tinha que ser conta, número, planilha. Lá eu aprendi que isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe que 2 e 2 é 4... que não pode gastar mais do que ganha, que tem que fazer a anotação dos seus gastos, um planejamento, e não faz. É a mesma coisa da pessoa que quer emagrecer. Se você perguntar, a pessoa que quer emagrecer, ela sabe. Tem que cuidar da alimentação, tem que fazer exercício, não faz, porque alguma coisa na mente impede. Então, quando você desbloqueia aqui a respeito do dinheiro, o resto a pessoa sabe fazer. Tem nesse livro vários depoimentos da mudança que houve na vida de alguns. Eu tenho mais de 200 depoimentos, mas uns 10 autorizaram publicar no livro, né? E o outro livro, mais recente, são meus 20 e tantos anos trabalhando com micro e pequenos empresários, ajudando padarias, restaurantes e outras pequenas empresas a saírem das dificuldades. Então, no ano passado, eu estava colecionando essas histórias todas e resolvi fazer o livro, né? O livro ia sair inicialmente com um título: Lucro, o maior desafio do empresário brasileiro. Isso, racionalmente, para mim, ia vender milhões, ia dar tudo certo e tal. Aí, no começo do ano, eu falando com o meu mentor, ele entrou no computador lá e botou no Google, né? Livro Lucro para Empresário. Adivinha quantos tinha? Vários. Monte, né? Aí ele botou assim, os 5 mais vendidos. Os autores eram mais conhecidos do que eu. Então ele falou, com esse, seu livro está muito bom, mas com esse título não vai vender. Me conta mais. Eu falei, parece que o empresário tem medo de não ter dinheiro para investir, tem medo de não ter dinheiro no fim do mês, tem dificuldade de falar de lucro, tem medo de ficar rico. No Brasil, ficar rico, aconteceu alguma coisa, o cara tá roubando, alguma coisa, né? Então, ele colocou lá medo, sinônimos, né? E deu fobia. Quer dizer que o pessoal tem fobia de dinheiro? Eu falei, basta ver os ganhadores de loteria e de Big Brother, que ganham 100, 200, 500 milhões e pouco tempo depois ficam pobres de novo. O medo está no inconsciente, né? Ele não está preparado para lidar com aquele tanto de dinheiro. Então, nós formamos uma nova palavra no português. Fobia de dinheiro, dinheirofobia. Aí eu já até registrei, dinheirofobia para curso, palestra, livro, tudo. Que maravilha. E criou uma curiosidade em geral, né? Eu comecei a falar disso, aí começaram a me chamar em entrevistas para explicar o que era dinheirofobia. E dinheirofobia é isso mesmo, medo do dinheiro. Você vê uma experiência simples que eu fiz outro dia numa palestra. Eu comecei a palestra, comecei a interagir ali com o público, enfiei a mão no bolso, tirei R$100 e falei, quem quer ganhar R$100? O que aconteceu na plateia? Todo mundo, eu. Eu estou perguntando quem quer ganhar R$100. Eu perguntava mais alto e eles respondiam mais alto. Mas ninguém levantou para vir buscar o dinheiro. Não teve ação, né? Aí eu perguntei, se tivesse nesse auditório aqui um grupo de crianças de 6, 7, 8 anos e eu perguntasse quem quer ganhar dinheiro, o que ia acontecer? Eles iam se atropelar. Por que vocês mataram a criança interior que está aí dentro? E aí uma pessoa entrou na palestra só para dar um recado para outra.
Eu parei a palestra, ela entrou, falou um negócio lá. Quando ela levantou para sair, eu falei, é você que veio buscar os R$100? Ela sem entender nada, o pessoal falou, vai lá, pega os R$100. Aí veio ela no palco, sem saber o que estava fazendo, pegar os R$100, né? Entendi. Então você vê como é que é o medo de ganhar dinheiro. Eu estava com R$100 ali, qualquer pessoa podia levantar correndo e pegar os R$100. A gente às vezes enxerga a oportunidade, só que na ação de executar, de buscar, de fato fazer, acaba não fazendo. O senhor falou um ponto muito importante, que foi com relação ao mentor, né, na hora de escolher o título do livro. O senhor falou assim, olha, eu tive o meu mentor. Vamos lá, o senhor já é extremamente experiente, né, anos de experiência e atuação na área, e ainda teve a opção de buscar o mentor. O senhor acha importante essa busca sempre, essa educação sempre, e sempre ter estudo, aprofundando, ou ter alguém acompanhando? Qual a importância para o senhor disso? Eu não acho importante, não. Eu acho fundamental. Fundamental. Você ter um mentor, você ter alguém que possa te trocar ideia, te orientar e tal. Porque eu conheço bastante, não vou dizer que eu conheço tudo, mas conheço muito sobre lidar com dinheiro. Mas eu não conheço marketing digital. Perfeito. Eu não sou especialista em outras áreas. Perfeito. Então, eu vou buscar alguém que sabe mais do que eu. Isso é mentalidade, né? Exatamente, naquela área. Maravilha, que maravilha. É muito importante. As pessoas às vezes assustam mesmo quando chega um cliente. Eu falo, olha, eu tenho que terminar aqui porque agora eu tenho uma mentoria, tem meu mentor. Ah, mas você tem mentor? Você precisa de mentor? Todo mundo precisa de um mentor. Concordamos. Aproveitando, falando dessa parte de educação, de estudo, qual a importância ou quanto o senhor acha importante ter a formação, por exemplo, eu vim, né, eu acredito que Fernanda também, de escola pública, tanto ensino fundamental, médio, não tivemos educação financeira nenhuma, e aí no início da vida adulta que a gente se depara com os problemas e que vai ali tentando aprender, fazendo e aprendendo, né? Tentando aprender e fazer, e tem muita dificuldade. Assim como na iniciação da vida adulta, dentro na constituição da casa, o pagar as contas, tudo é muito dificultoso. E assim também, essa pessoa física, na hora que inicia um negócio, como uma empresa, também tem muita dificuldade. O senhor defende alguma ideia ou algo de ter esse estudo nas escolas, a partir de que idade, da criança ter algum conhecimento já de educação financeira? Fundamental. Eu ensino meu neto desde os 7 anos de idade. Maravilha. Com 7 anos de idade, ele juntou dinheiro e comprou um iPad da mesmo? Apple. E para ser empresário, a pessoa não pode assim acordar de manhã, tive uma ideia, vou abrir uma loja de roupa. Você tem que fazer um plano de negócio. Claro. As pessoas às vezes acham, não, mas plano de negócio deve ser um negócio complicado. Simples demais. O que é um plano de negócio? O que eu vou montar? Onde que vai ser isso? Eu vou vender o quê? Quem é meu cliente? Quem é meu fornecedor? Quanto eu preciso para montar esse negócio? Vamos supor, uma loja de roupa. É roupa masculina ou feminina? É roupa de praia ou roupa de festa? Onde que é o melhor ponto para montar essa empresa? Perfeito. Quanto que eu preciso para começar isso aqui? Então, o plano de negócio, ele pode ser feito a lápis, porque a lápis você desmancha e conserta. Mas depois que você começa a coisa lá sem um plano, para você arrumar aquilo, aí custa caro, custa tempo. Né? A gente topa muito com isso, né, Fernando? No nosso trabalho no dia a dia. Essa dificuldade que o empresário tem, exatamente isso que o senhor pontuou aí, justamente por conta da falta do planejamento, por falta da educação financeira na escola e por falta de procurar profissionais capacitados que vão estar... Eu acredito que no Brasil, o que é que acontece? As pessoas têm a ideia, né, os empreendedores, mas eles não têm essa assistência financeira. Então, eles têm a ideia, eles colocam aquilo em prática, né, eles transferem do papel, fazem acontecer e aí, do nada, bum, o negócio cresce. E aí vem o desespero. Por quê?
meu Deus, eu perdi o controle, eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei se eu tô no lucro, eu não sei se eu tô tendo prejuízo, eu não sei como é que tá o meu fluxo de caixa, eu não sei se eu preciso de uma dotação orçamentária, eu não sei. E aí entra o desespero. Então, é importante ter um acompanhamento, ter uma educação financeira desde quando a pessoa é criança, né? Para na vida adulta, você já tem uma base, isso, né? É fundamental. Graças a Deus entrou na legislação agora a obrigatoriedade das escolas terem uma educação financeira, uma matéria, educação financeira. Aqui, na Grande Vitória, no Espírito Santo, a gente já tem mais de 100 escolas que adotam educação financeira desde a criança. Tem educação financeira no fundamental, no ensino médio, hoje já tem. E você vê, a educação financeira pode ser uma coisa tão simples. Quando eu era criança, a gente não tinha muito recurso, né? Mas, por exemplo, vinha a avó, a tia, a madrinha e daria, como se fosse hoje, toma aqui R$20, R$50, você comprar um presente para você. Se ela tivesse dito para mim lá atrás, há 80 anos atrás, né? Toma aqui R$50 para você de presente, você vai pegar 25 e vai investir, e 25 você vai gastar com o que você quiser. Vai colocar já na mente da criança que metade do dinheiro é para investir, metade é para fazer o que você quiser, para comprar presente, é para gastar. Mas o que acontece hoje? Toma aqui R$50 para você comprar um presente para você. O que fica na mente da criança? Dinheiro é para comprar. Exatamente. O dinheiro, em vez de ser um investimento, isso. Acaba uma ferramenta, né, uma ferramenta de investimento, acaba sendo só uma moeda realmente de troca, de consumo. E psicologicamente de frustração, né? Porque quanto mais você gasta, mais você quer gastar, mais você precisa trabalhar, e vira um ciclo vicioso que você acaba não tendo mais controle. Confederação Nacional do Comércio soltou há poucos dias uma pesquisa feita no Brasil com as famílias brasileiras. Encontraram 79,6% das famílias superendividadas. E o SPC Serasa está com quase 70 milhões de brasileiros negativados por contas de 30, 50, 80 reais que não estão conseguindo pagar. Isso aí significa 1/3 da população brasileira e metade da população ativa. Isso aí significa que a gente precisa educar financeiramente as nossas crianças. Isso. Nós tivemos a pandemia do coronavírus. Agora nós estamos com a pandemia do coronadívida. É isso mesmo. Uma consequência grave, né? Consequência grave. Eu tenho mais uma perguntinha para o senhor. Na sua bio, lá na sua rede social, tem a seguinte afirmação. Você pode sim ter um negócio próspero e lucrativo, tendo saúde e tempo para a família. E tudo isso começa com a sua mentalidade. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Foi por aí que eu montei o método MIMP, né? Você vê, por exemplo, uma pessoa que é excelente vendedor, mas está endividado. Você vê uma pessoa que é um excelente líder. Ele lidera uma turma, ele lidera uma coisa, está endividado. O que acontece ali não é a sabedoria técnica, teórica. É o que tem na mente da pessoa. Por isso eu montei o método. Porque esse método ele tem 6 pilares. O primeiro pilar do meu método é identificar o seu momento atual. O que está acontecendo na sua vida de ruim? Como é que você quer, o que você quer mudar? O segundo pilar, a gente já coloca a pessoa na visualização positiva. Onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? Muitas pessoas têm essa dificuldade. Porque às vezes chega com dificuldade financeira. Como que eu vou sonhar se eu não tenho dinheiro? E não, o pensamento é errado. A pessoa não tem dinheiro porque não sonha e não sonha porque não tem dinheiro. E aí não sai do lugar. Imagina comigo aqui, por exemplo, um personagem num desenho animado. Aparece lá o personagem sonhando com um carro, uma casa, uma viagem. O que acontece no desenho animado? Aparece uma nuvenzinha aqui do lado com aquele carro, aquela casa, aquela viagem e tal. E a pessoa está aqui com uma agulha pontudinha, vira e fala assim, seria tão bom, mas eu não tenho dinheiro. Puf!
Quer dizer, nós mesmos nos sabotamos, nós mesmos. Não. Quando você fala, eu tenho um sonho, mas eu não tenho dinheiro, o que aconteceu com o sonho ali? Morreu ali, enterrou, acabou. Então, o negócio do sonho é o seguinte, você tem um canteiro com terra vegetal, com adubo, você planta a semente do seu sonho ali e vai regando. O que é isso? O meu sonho, por exemplo, foi construir um hotel numa cidade do interior. Eu comecei ali a trabalhar nesse sentido, saber como funciona um hotel, fazer curso, conversar com mentores, procurar informação e tal. Esqueci completamente que precisava de dinheiro para fazer um hotel. Eu fui regando o meu sonho foi crescendo. Ele foi crescendo tanto que tomou conta da minha mente e eu já acreditava que eu já tinha aquele hotel. E o que aconteceu? Tem ditado popular, quando você quer muito uma coisa, você está caminhando naquela direção, você está determinado, persistente ali, o universo conspira a seu favor e as coisas vão vindo. Daí veio a lei da atração e toda essa coisa. Depois a gente vai para o terceiro pilar, que é saber a identidade da pessoa. Seus valores, qualidades, recursos, experiências de vida, todo o conhecimento. Ali eu potencializo o meu mentorado. Ele vai entender que ele tem poder, que ele tem recursos, que ele chegou até onde ele está com aqueles recursos. Depois disso, a gente aprofunda na história de vida do outro lado. O que está te travando? O que você ouviu no ambiente que você foi criado? Pelo pai, mãe, ou se foi criado pelo padrasto, pelo avô. Aquele ambiente onde você foi criado, tinham pessoas mexendo com dinheiro, falando sobre dinheiro. E vem as frases. Está pensando que seu pai tem pé de dinheiro? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é capim, dinheiro é sujo, o rico não vai para o céu. Isso tudo fica implementado na mente inconsciente da criança. Enquanto adulto, a gente age através desses programas. Então, o meu trabalho como mentor financeiro é aprofundar nisso e descobrir lá a causa raiz que está impedindo aquela pessoa de estar melhor. Porque quem que entende mais da sua empresa, que você tem uma empresa, tem 10 anos, tem 15 anos, é você que entende da empresa. Não sou eu que estou lá há 15 minutos ou há 15 dias. A coisa não está dando certo por aquele ditado popular. A empresa é a cara do dono, a empresa é o jeito do dono. Então, antes, como consultor, eu trabalhava o problema e a empresa. Isso não dava certo, tudo voltava para trás. Hoje eu trabalho o empresário e a solução. É completamente diferente. Você trabalha a mentalidade do empresário, ele já sabe o que tem que fazer, ele só não está fazendo porque ele tem uma névoa, uma barreira. Ele mesmo vai resolver, né? E aí a gente vai para o quinto pilar, que é a reprogramação mental, é como formatar um computador. Você chama o técnico, ele separa todos os seus arquivos ali, passa antivírus, tira aquele programa que está travando, abriu espaço na memória, coloca um novo programa e te entrega o computador funcionando. Então eu sou o formatador do HD mental. Formata e no final, depois que está tudo certo, aí a gente vai para a rota da prosperidade, faz o plano de ação com o mentorado e acompanha aquilo para ele chegar no objetivo, no sonho. Perfeito, perfeito. O senhor falou aí também do hotel, aproveitando, depois a gente volta no método MIMP. Por que o senhor resolveu abrir um hotel no interior? E não em vez de... Eu sei que você já gosta de desafios, né? De coisas difíceis. Né? Porque geralmente o pessoal, vou abrir um negócio, vou abrir num formato mais fácil. Então, onde tem pessoas, né? Onde já tem uma circulação de gente, onde... Enfim, por que no interior e não no meio que talvez traria um retorno mais rápido para o senhor? Com planejamento, com método, com mentor, você faz o que você quiser, onde você Excelente. quiser. Onde você quiser. Por que eu abri esse hotel lá? Porque eu disse que eu cuidava de quase 300 quilômetros de ferrovia. Morava em Brasília, viajava para o interior de Goiás. E lá não tinha lugar para dormir. A ferrovia, se tivesse um hotel... você viu uma oportunidade, né? Se tivesse um hotel 5 estrelas, a ferrovia pagava o hotel para mim. Lá tinha uma pensão daquelas mofadas ruim, fedida, no interior. E era uma disputa, né, para conseguir aquele quartinho com banheiro privativo que eu li no livro. Isso. Aí eu falei, vou fazer um hotel nessa cidade, né? Mas não eu
Eu falei com várias pessoas, vários empresários para fazer, mas nenhum deles topou. Eu falei, então faço eu, né? E já que eu vou fazer um motel, eu vou fazer o melhor. Então nós fizemos uma pesquisa de mercado, nós fizemos todo um planejamento, aí cabia naquela cidade um hotel com pelo menos 40 apartamentos, com piscina, com aquecimento solar no chuveiro, não era chuveiro Houve elétrico. muito planejamento, então, antes. Muito planejamento. O É brasileiro, o que falta, né, para abrir a empresa, né? Os brasileiros hoje. o brasileiro é muito de fazejamento. Ele vai fazendo e vai atropelando. Como é que é fazejamento? Fazejamento. Maravilha. O japonês não, o japonês já demora mais tempo para planejar, mas depois de planejado sai rápido. Ou seja, eu demorei um tempo planejando aquilo tudo, conseguindo tudo, tendo informações. Para você ter uma ideia, eu entrei num curso de camareira do Senac com 12 mulheres e eu de homem. E todo mundo curioso, mas por que eu estava fazendo curso de camareira, né? Eu falei, vai que a ferrovia, né, me manda embora e eu viro camareiro, né? Mas ninguém sabia que eu ia fazer um hotel, né? Então, para você comandar alguma coisa, tipo um hotel, você tem que passar pelas áreas todas. Senão você não sabe da E ordem. o senhor foi fazer o curso junto? O senhor não pensou em mandar uma outra pessoa, um gerente, sei lá, alguém? Por que foi o senhor, veja, e fazer um curso de camareiro, uma coisa tão básica? Eu estava no planejamento do hotel ainda. Eu ainda não tinha a camareira, ainda não tinha o gerente. Eu queria saber como funciona Só isso. sabe mandar quem sabe fazer, né? Exatamente. Ele queria fechar de ponta a ponta, porque pelo que diz no livro, o senhor, além de fazer o curso de camareiro, o senhor fez a pesquisa de mercado, porque o senhor não tinha como custear uma estagiária, Isso. né? O senhor precisou da ajuda de um amigo do seu irmão para Isso. fazer todo o plano de mercado. Ele fez a análise de plano de mercado e logo em seguida, através de um corretor de imóvel, que o senhor ficava ali todos os dias idealizando, gesticulando com as mãos. Isso. Ali o senhor já sabia que seria aquele terreno, o senhor visualizava aquilo tudo. Num almoço despretensioso, o senhor conheceu um corretor de imóveis e ele ofereceu, coincidentemente ou não, o terreno para o senhor. E ali o universo... Isso. Não existe coincidência no universo. Despretensioso mesmo, almoço. A gente chama de coincidência hoje o que, por exemplo, a física quântica chama de matrix, mágica, sincronicidade. A lei da atração chama de outras coisas, a PNL chama de outras coisas. Os nomes são diferentes, mas a coisa funciona. Quando você mentaliza, quando você escreve, quando você detalha, quando você sabe o que quer, imagina tendo aquilo antes de ter. Deseja muito aquilo. A coisa acontece. Bacana. As coincidências acontecem. A sorte, né? O senhor teve sorte. Não, depois ninguém acreditava que ia dar certo e que, né, ia fazer aquele De hotel. novo a família, talvez, os amigos, né? Assim como Não. se saiu lá da caixa. A minha mulher me apoiava porque era minha mulher, mas o resto do mundo Falava que era duvidava que aquilo ia dar certo, né? Até meu irmão foi lá para ver se a coisa funcionava, né? Mas quando você está determinado, a coisa funciona. Hoje ainda duvidam do que o senhor quer fazer ou não pararam com essas dúvidas? Tem como duvidar mais, né? Não, mas ainda tem pessoas clientes, mentorados, que tem histórias que eu não conto porque eu sei que ele vai duvidar. Né? É mesmo? Sabe, tem aquela ditado popular, o cara quer botar o dedo na ferida, é o São Tomé, não é isso? Ele tem que ver para crer. Eu não, eu creio para depois ver. Eu aprendi que fé, antes eu pensava, fé é acreditar que aquilo vai dar certo. Acreditar muito que aquilo vai dar certo. Não. Fé é acreditar que já deu certo. É como se você estivesse caminhando e faltou chão, aí Deus vai botando o chão. A coisa vai acontecendo. À medida que a gente vai caminhando, o chão vai surgindo. Vai surgindo. Que maravilha, que maravilha. É desse jeito. Teve algum momento desses investimentos, de transição da carreira, na ferrovia, que faltou, ou o senhor imaginou que iria faltar esse chão, ou o senhor sempre teve essa convicção muito forte? Convicção muito forte. Sempre? Sempre. Eu enxergo pronto o negócio. Eu já enxergo lá na frente. Quer dizer, para mim, a estrada já está feita. Eu não estou vendo aquilo, mas já está feita.
Eu vou falar hoje, aqui agora que você perguntou isso, de um exemplo que eu não costumo falar muito. Ah, que maravilha! O pessoal acha que eu sou meio maluco. Não, Só alguns clientes meus sabem. Há uns 30 anos atrás, meu irmão trabalhava numa empresa multinacional e eles bateram uma meta e ganharam como prêmio um cruzeiro marítimo. Eu não sabia o que era cruzeiro marítimo. Só tinha um navio pequeno, português, que fazia esse cruzeiro no Brasil. Cabia 650 passageiros. O navio hoje cabe 5.000. Né? Era caro, era elitizado. Você tinha uma relação de roupa para você levar. Você tinha que se vestir para o jantar com o comandante. Eu não me preocupei em nenhum momento quanto custava isso. Porque meu irmão, que é casado com a irmã da minha mulher, chegou contando os dois essa experiência. Você tem que fazer um dia. Cruzeiro é maravilhoso, tem o teatro, tem o cassino, tem a piscina, tem o jantar com o comandante. Eu grudei naquele sonho, eu falei, eu vou fazer isso. Acabou. E não tinha internet, você tinha que ir nas agências de viagem para buscar informação, buscar foto do navio. Não tinha nada, né? Eu não sabia como funcionava navio nem nada. Mas eu já estava dentro do navio, sabe como? Eu morava em Brasília, levantava da minha cama para ir no banheiro de manhã. E como é que eu ia caminhando pro banheiro? Eu ia caminhando assim, nosso navio tá balançando hoje. Aonde que estava a minha mente? Estava dentro do navio. Para mim já estava acontecendo. Quando eu chegava no chuveiro ali, eu imaginava uma escotilha do lado ali e tomando banho ali assim. Nossa, o navio tá balançando, mas porque o mar tá agitado. Já estava se preparando, né? E olha a loucura, na hora do almoço, eu botava meu prato lá, a família toda almoçando, e eu almoçando aqui, segurando o prato, assim, como se alguém fosse roubar minha comida. Aí a minha mulher tá assim, nossa, parece que alguém vai tomar o prato de você. Eu falei, não, é porque o navio tá balançando muito, eu tô com medo do prato cair. Ela, não, é brincadeira, fica tranquila. Ninguém entendia nada. Nada. E fui buscando isso. Um dia eu entro numa agência de viagem grande lá, tô lá conversando sobre esse negócio. O dono da agência me conhecia e eu não lembrei. Eu acabei de conversar ali com o atendente e ele lá no fundo, no escritório, falou, Paulo, eu falei, é você? Vem cá. O que você está procurando aí? Eu falei, eu estou procurando um cruzeiro. Para quando? Eu falei, para quando der, porque... Esse era final final de janeiro, né? Aí ele falou assim, na semana assim, véspera do carnaval, fica bom para você? Eu falei, para mim não tem problema nenhum. Mas por quê? Não, porque na semana véspera do carnaval, o navio costuma sair com algumas cabines vazias, que tá todo mundo esperando o feriadão do carnaval. E como tem cabine vazia, eles mandam um convite para as melhores agências, para mandar o dono, o gerente, para fazer o passeio e saber vender. Só que na semana véspera do carnaval é onde eu vendo por o ano inteiro. A agência está lotada, eu não posso ir, não posso liberar ninguém. Eu estou com 2 convites aqui que eu vou passar para você. Nossa, olha a oportunidade. A oportunidade, eu fiz o cruzeiro sem pagar nada, ele me deu os convites. E o senhor já estava preparado, né? E essa preparação, essa vontade... Essa imaginação... Fez o senhor ir até a agência e fez a oportunidade da agência chegar até o senhor. Isso é o que fala no filme, no livro, O Segredo. Só que esse detalhezinho de você pensar tendo aquilo antes de ter, eu não percebi isso no filme nem no livro. Lá fala visualizar aquilo acontecendo, você detalhar aquilo que você quer e tal. Mas eu aprendi que mais do que isso é você ter aquilo, sentir tendo aquilo antes de ter. Isso tem uma força de atração muito grande. Mentalizar, então, o sonho. Gente, finanças não é só números, é o que tá por trás desses números, é a psicologia. E acho que o brasileiro, ele tem muito o imediatismo, né? Os tempos que a gente vive hoje, ele meio que exige tudo muito... E a gente a gente não tem tempo de prestar atenção nas entrelinhas ou no que tá por trás daquilo tudo. E a gente fica sempre o tempo todo acelerado e às vezes a gente perde grandes oportunidades justamente por não viver essa imaginação ou por não se permitir viver. Tipo, eu não sou merecedor, não vai acontecer isso comigo. Tem muito, tá? Não sou merecedor, tá? Tem Conheço. Muito, sim. Já destravei um monte de não merecimento lá. Eu tenho uma pergunta para o senhor. No seu livro, o senhor afirma ter passado pela dor de quase falir. Isso.
Quando que o senhor percebeu que estava tomando rumos negativos? Quais foram os erros que o senhor julga ter cometido? E o que o senhor fez para se restabelecer? Eita. Eu fali pessoalmente, porque essa história eu já contei por aí. Eu fiz o concurso da ferrovia e fui morar em Brasília na década de 70. Brasília estava começando. E tinha muita mordomia. Então me deram um apartamento muito bom na Asa Sul para morar e tal. E naquele prédio de 24 apartamentos, tinham alguns médicos que moravam lá. E eu com essa cara de médico, né? Fazendo novas amizades, saindo, entrando, chamando pessoas em casa e tal. O pessoal todo começou a me chamar de Dr. Paulo. O senhor era médico, então? Na minha mente... Na mente do Zizi. Eu acho que eles estão pensando que eu também sou médico. E aí, para ser congruente com aquilo, né, o idiota aqui começou a trocar o guarda-roupa, começou a trocar o carro, e depois comecei a frequentar os lugares que os médicos frequentavam. E aí o meu amigo me deu um convite para passar o final de semana no Country Club de Brasília. Country Club é top, é o lugar onde a elite vai. Quando eu passei o final de semana ali, eu falei, agora eu sou. Porque eu pensava o seguinte, para ser rico, você tem que ter as coisas que o rico tem, fazer as coisas que o rico faz, e aí você é rico. E depois eu aprendi que isso é inverso. Primeiro você é rico aqui. Primeiro você pensa, você se permite, você é merecedor, você se programa na sua mente. Riqueza não é o dinheiro que você tem no bolso nem no banco. Riqueza é o que você tem na mente. A riqueza está aqui. Mas eu achava que eu tinha que fazer e ter as coisas que os médicos tinham. Aí o que aconteceu? Na segunda-feira eu fui no banco, tirei um empréstimo para comprar a cota do clube. Eita. E comecei a ir todo final de semana e passar cartão de crédito, né? Eu esqueci que daí um mês eu tinha que pagar a prestação do empréstimo no banco, eu tinha que pagar a mensalidade do clube, que era caro, e eu tinha que pagar todos os cartões de crédito que eu passei no final de semana. E o carro novo. E um carro, né? Ali a falência foi assim, rapidinho. Aí você perguntou, o que você fez para mudar isso? Quando uma pessoa está em dificuldade financeira, o que acontece? Desânimo, depressão, estagnação, nada tá bom, você fica com insônia, preocupação, relacionamento fica ruim. Aí num domingo, eu acordei antes do sol nascer, porque parece que o travesseiro tem espinho, né? E falei, eu acho que a nossa mente, quando está com um problema muito grande, ela quer achar alguém que tem um problema maior para poder falar, não, pelo menos o problema dele está maior do que o meu. Qual foi a minha ideia? Ir num hospital visitar uma pessoa que não tinha recebido visita, que era pobre, que estava lá há muito tempo e tal. Foi um custo para eles me autorizar, porque eu não era parente da pessoa. Aí chega eu domingo de manhã, lá no leito, na enfermaria do cara lá que eles me autorizaram. Eu falei, e aí, seu João, bom dia. E ele assustado, todo engessado lá, falou, você não tá no João errado? Eu falei, mas não é o seu João, que caiu do telhado lá e tal, tá aqui. Não, sou eu mesmo, mas eu não te conheço. Eu falei, mas nós vamos nos conhecer agora. É nada que você fez isso. Catei um banquinho, sentei do lado da cama dele e falei, me conta aí a sua história. Rapaz, e o cara não tava reclamando da vida? Ele tava otimista pra caramba, que ia sair dali, que ia voltar a trabalhar, que ia isso, que ia aquilo. Aí eu fiquei frustrado, porque eu estava esperando uma reclamação. Daí eu comecei a conversar comigo mesmo aqui, ele contando a história lá e eu conversando comigo aqui. Paulo, o que você está fazendo com a sua vida, cara? Você tem uma família, você mora bem, você tem saúde, você tem um emprego, e você está nessa dificuldade aí. Ali naquele momento, 9h12 da manhã de domingo, eu tomei a decisão, a partir desse minuto, desse segundo aqui, eu mudo minha vida. E comecei a pensar nisso. Nem é aquele regime que eu vou começar na segunda-feira, não. No domingo. No próprio domingo? Domingo. Saí do hospital, passei na recepção, peguei uma folha de papel, uma caneta, sentei debaixo de uma árvore lá no estacionamento. E meu consultor era Deus, porque não tinha livro Pai Rico, Pai Pobre, não tinha livro Segredo da Mente Milionária, não tinha livro Dinheiro, Fobia, né? Então eu rezava, Deus,
por favor, me tira desse buraco, me tira dessa situação, me dá ideias, eu preciso de resolver isso, me montar um método para sair disso. E ali foi vindo algumas ideias, eu fui anotando, e o que eu fiz na segunda-feira? Troquei o carrão por um Gol 1000 daqueles quadrados, primeiro, vendi a cota do clube, quitei o banco, cortei os cartões de crédito. Em pouco tempo eu estava com tudo organizado. Ali eu aprendi que primeiro eu tinha que pensar como rico, mentalidade, tudo, para depois fazer as coisas, para depois ter as coisas que o rico tem. Quer dizer, hoje eu moro num bom apartamento quitado, tenho 2 carros importados na garagem, tudo quitado, tenho a minha sala quitada, tenho meu escritório, tem as minhas viagens todo ano. Que maravilha. E quando eu viajo já está tudo pago, porque foi programado com 1 ano de antecedência. Que maravilha, que maravilha. Tem uma dúvida, que é o seguinte. O senhor teve esse insight, né? Esse pensamento, vou mudar e de uma forma óbvia, assim como o senhor já sabia, as pessoas também sabem. Tenho que trocar de carro, eu tenho que ter um carro que me atenda de forma econômica e possível, né? Ter uma casa que caiba dentro do meu bolso, as coisas têm que estar dentro do bolso, né? Mas o grande detalhe é o sentimento que a pessoa tem, talvez a vergonha de tipo, o que vão pensar de mim, porque o que levou foi a vaidade, né? Isso. Foi a vaidade. E agora você tem que se desfazer desses bens ou desse posicionamento dessa vida. Qual foi o sentimento que o senhor teve? O senhor teve algum sentimento? Como que se deu isso? De novo, como a família teve relação com essas mudanças? E, enfim. O sentimento foi de vitória, porque foi uma decisão minha, convicção que aquilo ia dar certo e que eu merecia ter uma vida melhor. Incrível. Não cortando o senhor, desculpa, mas por quê? Porque é isso que várias pessoas precisam fazer hoje. Isso. É a receita, né? E as pessoas eles ficam pensando muito no o que vão pensar de mim. Eu só posicionei que foi uma vitória, enfim. Dane-se o que vão pensar de mim. É eu comigo mesmo. A palavra comparação, por exemplo, eu tirei do meu vocabulário. Toda vez que você vai se comparar com alguém, vai ter alguém melhor do que você e vai ter alguém pior. Igual não tem, é só você. Toda vez que você vai se comparar, tem alguém que sabe mais do que você, tem alguém que sabe menos. Tem alguém que tem mais, tem alguém que tem menos. Se você já sabe que vai acontecer isso, para que comparar? E tem o seguinte, quando você se compara com o outro e aquele está melhor do que você fica frustrado, desanimado. Quando você se compara e você está melhor do que o outro, te dá uma certa arrogância, um certo eu sou o cara, né? Eu sou melhor, né? Não funciona, comparação não funciona. E a frase que eu montei na época lá,